Antes de continuar, me responde uma coisa aqui nos comentários. Você conseguiria seguir em frente depois de enterrar alguém que você amou e depois descobrir que essa pessoa nunca esteve realmente morta? Respira fundo, porque a história de hoje não é só sobre amor. É sobre mentira, perda e uma verdade que ninguém está preparado para encarar. Foi o primeiro dia em muito tempo em que Marina decidiu voltar a viver. Marina respirou fundo e passou a mão pelo rosto, tentando afastar aquela sensação constante de cansaço que já não vinha do corpo, mas da alma. Ela olhou o próprio reflexo apagado na tela do notebook e pensou, quase como um sussurro interno: eu ainda tenho só 35 anos. Eu ainda posso ser feliz. Mas a verdade é que ela já não sabia mais o que significava felicidade. Durante 3 anos, Marina viveu no automático. Acordava pelo filho, trabalhava pelo filho, sorria pelo filho. Tudo aquilo parecia tão distante da realidade dela que chegava a incomodar. Ainda assim, ela continuou navegando. Turquia, Egito, resorts luxuosos, lugares que prometiam esquecer, mesmo que por alguns dias. E então apareceu Sochi. O nome fez o coração dela apertar de um jeito estranho. Sochi não era só um destino, era memória, era passado, era um pedaço da vida que ela tinha vivido antes de tudo dar errado, antes das mentiras, antes da distância, antes da dor. Anos antes, quando ela tinha 25 anos, a vida parecia outra. Marina era leve, espontânea, cheia de planos. E foi exatamente nessa fase que Boris entrou na vida dela. Ele não chegou devagar, não foi construindo espaço aos poucos. Ele invadiu, com intensidade, com charme, com promessas grandes demais para não serem acreditadas. No começo, parecia um daqueles romances perfeitos que só existem em histórias. Não houve uma briga definitiva, um momento claro de ruptura. Foi aos poucos, tão aos poucos que quando Marina percebeu, já era tarde. Boris começou a chegar mais tarde em casa. Primeiro eram reuniões, depois reuniões importantes, depois viagens. Sempre trabalho, sempre justificativas plausíveis, sempre uma explicação pronta. E mesmo quando não fazia sentido, ela aceitava, porque amar alguém também pode ser uma forma de negar a realidade. As ausências começaram a se tornar mais frequentes. Significava abrir mão da estabilidade. Significava enfrentar um mundo que ela não sabia se estava pronta para encarar. Então ela fez o que muitas fazem. Ela ficou. Não porque não via o problema, mas porque não sabia como sair dele. Até que um dia, Boris simplesmente não voltou. Ele disse que iria viajar a trabalho. Algo urgente, algo importante, como sempre. Marina já estava acostumada com aquilo. Não questionou, não insistiu, apenas aceitou, como vinha fazendo há muito tempo. O silêncio da ausência começou a pesar de um jeito insuportável, até que ela decidiu ligar para a empresa. Foi uma decisão simples, direta, mas a resposta que recebeu destruiu qualquer possibilidade de normalidade. Boris não estava em nenhuma viagem de trabalho. Ele tinha pedido licença. Naquele instante, Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Não era mais dúvida, não era mais suspeita, era certeza. Ele tinha mentido, de novo. Mas dessa vez, não era só traição, era algo maior. A água o levou. O corpo nunca foi encontrado. Marina ouviu tudo como se estivesse fora do próprio corpo, como se aquilo estivesse acontecendo com outra pessoa. Minutos antes, ela estava com raiva, se sentia enganada, humilhada, pronta para finalmente encarar a verdade. Agora, tudo aquilo não importava mais, porque Boris estava morto. Ou, pelo menos, era o que todos acreditavam. E, de repente, a dor mudou de forma, porque quando alguém morre, até os erros parecem desaparecer por um instante. Mãe,
cadê o papai? E naquele momento, Marina percebeu que a dor dela não era nada comparada ao que ainda teria que enfrentar. Durante muito tempo, Marina não respondeu àquela pergunta. Mãe, cadê o papai? Ela ficou parada, imóvel, como se qualquer palavra errada pudesse quebrar algo dentro do filho, que nunca mais poderia ser consertado. Daniel tinha apenas 5 anos. Como explicar a morte para alguém que ainda estava aprendendo o que era o mundo? Ela não podia, porque havia algo que a incomodava, algo que não encaixava. O corpo nunca foi encontrado, e mesmo com todos dizendo que era impossível, uma pequena parte dela insistia em pensar: e se ele estiver vivo? Ela tentou ignorar, enterrou esse pensamento. Repetiu para si mesma 1000 vezes que aquilo não fazia sentido, que precisava aceitar, que precisava seguir. E foi o que fez. Por 3 anos. 3 anos vivendo em silêncio. 3 anos reconstruindo a própria vida aos poucos. Mas o passado não tinha terminado com ela. Ele só estava esperando o momento certo para voltar. Dentro do avião, Daniel não parava quieto. Perguntava tudo, observava tudo. Queria entender como aquele gigante de metal conseguia voar. Marina respondia com paciência, tentando manter o clima leve. Até que, em determinado momento, ele disse: eu vou ao banheiro sozinho. Ela hesitou, instintivamente, mas ele insistiu: eu já tenho 8 anos. Havia um certo orgulho na voz dele, e Marina percebeu. A voz do comandante soou, tentando tranquilizar. Senhoras e senhores, estamos passando por uma área de turbulência. É algo normal. Mas Marina não estava ouvindo. Ela só pensava em uma coisa: Daniel. Ela tentou se levantar, queria ir até ele. Mas uma comissária apareceu rapidamente. Por favor, senhora, permaneça sentada. Meu filho está lá. Ele vai ficar bem. Mas nenhuma mãe acredita nisso. Não de verdade. Não quando não consegue ver o filho. Os segundos pareciam longos demais. Quase como se tivesse medo de dizer em voz alta: mãe, eu vi o papai. O mundo parou. Literalmente. Marina sentiu o sangue gelar, o corpo inteiro travar. Mas por fora, ela tentou manter o controle. Filho, não. Ela tentou sorrir. Um sorriso que não convenceu nem a ela mesma. Deve ser alguém parecido. Mas Daniel balançou a cabeça, convicto, seguro, diferente de todas as vezes em que imaginava coisas. Não, mãe. Era ele. Silêncio. Ela não respondeu. Não sabia o que dizer, porque existiam apenas 2 possibilidades, e nenhuma delas era fácil. Ou o filho estava enganado, ou tudo o que ela acreditou por 3 anos era mentira. O avião começou a descer. As pessoas se movimentaram. Alguns já se levantavam antes mesmo da aeronave parar, ansiosos, impacientes. Mas Marina continuou sentada, imóvel, esperando, observando, respirando fundo, como se estivesse se preparando para algo que ela ainda não sabia o que era. Daniel ficou quieto ao lado dela. O mesmo detalhe que ela conhecia melhor do que qualquer outra coisa naquele rosto. O ar faltou. Ela não piscou, não se mexeu, não respirou direito, porque, naquele instante, não havia mais dúvida. Ou aquilo era uma coincidência impossível, ou Boris estava vivo. Marina não se levantou. O mundo parecia distante, como se tudo estivesse acontecendo atrás de um vidro. Daniel caminhava ao lado dela, ainda olhando em volta, tentando encontrar o homem novamente. Mãe, era ele. Ele repetiu, mas agora Marina não respondeu, porque pela primeira vez ela não tinha certeza de que era imaginação. Na área de desembarque, ela tentou se controlar, tentou pensar com lógica. Se fosse Boris, o nome dele estaria na lista de passageiros. Talvez tenha sido o desespero contido de Marina, ou talvez só curiosidade. A funcionária digitou, procurou, e então disse: o nome que você mencionou
Não está nesse voo. Pronto. Ali estava. A resposta lógica. A confirmação. O rosto parcialmente escondido. O movimento. A pinta. A sensação. Era como se o passado tivesse atravessado o tempo e sentado algumas fileiras à frente dela. E agora, não havia como ignorar. O hotel era bonito. Vista para o mar. Ambiente tranquilo. Exatamente o tipo de lugar que ela precisava. Ou pelo menos, achava que precisava. Na varanda, ela respirou fundo. O ar quente. O som do mar. O vento leve. Tentou se convencer. Foi só uma coincidência. Repetiu isso várias vezes, como um mantra. Nada em comum. Casais brigam o tempo todo, ela quase ignorou. Mas algo, naquela voz, fez ela parar. Ela congelou, sem perceber, sem decidir. Apenas parou. O homem falava com irritação. A mulher respondia com desprezo. Era uma briga comum. Mas então, ele disse uma frase, uma única frase, que fez o coração dela disparar. E o que vai sobrar depois disso? Marina fechou os olhos. Não podia ser. Aquela frase, aquele jeito de falar, aquela entonação, ela conhecia aquilo. Ela saiu da varanda, abriu a porta, correu para o corredor, sem pensar, sem planejar, sem se importar. Ela precisava ver. Precisava confirmar. Desceu um andar pelas escadas, rápido, quase tropeçando, o coração batendo forte demais. Ela parou diante da porta, a mesma de onde vinham as vozes. Ficou ali, imóvel, respirando pesado, e fez algo que nunca faria em condições normais. Encostou o ouvido na porta. A discussão continuava. A mulher gritava, o homem respondia, e cada palavra dele confirmava. Passou por Marina sem perceber. Logo depois, ele saiu. E por um segundo, os dois ficaram a poucos metros. Mas Marina virou o rosto, instintivamente, se escondendo, como se ainda não estivesse pronta. Ou talvez, como se ainda não quisesse aceitar totalmente. Ele foi em direção ao elevador e ela ficou parada, sozinha no corredor, sem conseguir se mexer. Porque, naquele momento, uma verdade ficou clara. Boris não morreu. Boris fugiu. Marina não dormiu naquela noite. Olhou para Daniel dormindo. Tranquilo, inocente, sem ideia do que estava acontecendo. E naquele momento, tudo ficou claro. Aquilo não era mais sobre Boris. Era sobre o filho. Sempre foi. Na manhã seguinte, Marina tomou uma decisão. Ela se levantou cedo, se arrumou, respirou fundo e olhou para o filho. Você lembra do homem que você viu no avião? Daniel sorriu. Lembro, era o papai. Silêncio. Ela hesitou por um segundo, mas não voltou atrás. Era ele mesmo. Os olhos do menino brilharam. Cada passo parecia mais pesado, mais definitivo. Ela não sabia como seria, não sabia como reagiria. Não sabia se conseguiria manter o controle, mas sabia que precisava enfrentar aquilo. Boris já estava lá, sentado, esperando. Quando viu os dois, se levantou imediatamente. O olhar dele foi direto para o filho, e por um segundo, tudo ao redor desapareceu. Dânia! A voz dele falhou. Daniel correu, sem hesitar, sem medo. Abraçou o pai com força. Como se nunca tivesse passado 3 anos sem ele. Como se estivesse tentando recuperar em minutos tudo o que perdeu em anos. Boris ouvia, tentava responder, mas em vários momentos a voz falhava e Marina percebia. Ele estava arrependido, mas arrependimento não apaga o passado. Em determinado momento, Daniel fez a pergunta inevitável. Por que você ficou tanto tempo longe? Silêncio. Boris olhou para Marina, como se pedisse ajuda, mas ela não disse nada. Aquilo era a responsabilidade dele. Ele respirou fundo. Ele tentou se aproximar. Mas agora eu estou aqui. Ela deu um passo para trás. Sim. Olhou diretamente nos olhos dele. Agora você está. E respirou fundo, porque sabia que o próximo passo
era o mais difícil. Mas isso não significa que eu quero você de volta. A frase caiu como um golpe. Ele não respondeu na hora. Não esperava aquilo. Marina, não. Ela interrompeu, sem levantar a voz, mas firme. Eu te perdoo. Ele arregalou os olhos, surpreso. Mas eu não volto. Silêncio. Porque perdoar não é o mesmo que esquecer, e muito menos recomeçar. Você pode ser pai. Ela continuou. Ele merece isso. Apontou para Daniel. Mas marido... Ela balançou a cabeça. Isso acabou. Boris ficou parado, sem saber o que dizer, sem argumento, sem defesa, porque no fundo ele sabia. Era justo. Mais tarde, naquele mesmo dia, os três foram à praia. Daniel corria entre os dois, rindo, feliz, sem perceber o peso daquela nova realidade. Boris tentou. No dia seguinte, eles voltaram para casa. Boris ficou, mas agora, de um jeito diferente, não mais como marido, mas como presença, como responsabilidade, como consequência. E Marina seguiu, mais leve, mais forte, mais consciente, porque no fim, ela não precisava dele para ser feliz. Ela só precisava não se perder de novo. Se essa história mexeu com você, deixa seu like e se inscreve no canal. Ela estava sentada diante do computador, olhando para a tela como se aquilo fosse mais do que apenas um site de viagens. Era como se fosse uma porta, uma chance, ou talvez um teste. O cursor piscava lentamente, insistente, como se perguntasse: e então, você vai ficar parada para sempre? 3 anos. 3 anos desde que tudo desmoronou. 3 anos desde que Boris desapareceu da vida dela e foi dado como morto. Tudo girava em torno de Daniel, porque se parasse por um segundo para pensar em si mesma, ela sabia que desmoronaria. Mesmo assim, naquele dia, algo dentro dela mudou. Não foi uma grande decisão, não foi um momento épico, foi pequeno, quase silencioso, mas foi real. Ela clicou. As imagens começaram a aparecer na tela. Praias, hotéis, famílias sorrindo, crianças correndo, casais brindando ao pôr do sol. Vida, movimento, calor. Marina ficou alguns segundos olhando para aquela opção, como se soubesse que ali havia algo mais do que apenas uma viagem. Talvez fosse isso que ela precisava. Não fugir, mas encarar. Ela fechou os olhos por um instante e, quando abriu, clicou em comprar. Naquele momento, Marina não sabia, mas aquela decisão simples iria mudar tudo. Porque algumas escolhas não levam você para lugares novos. Elas trazem de volta aquilo que você tentou enterrar. E Boris nunca tinha sido enterrado de verdade. Viagens inesperadas, presentes caros, mensagens no meio da madrugada dizendo que sentia saudade, flores sem motivo. Boris fazia questão de mostrar que ela era especial, única, insubstituível. E Marina acreditou, porque quando alguém te ama daquela forma no início, é muito difícil imaginar que um dia aquilo pode se transformar em algo completamente diferente. Eles se casaram, tiveram um filho, construíram uma vida. Pelo menos, era isso que parecia. Mas a mudança não veio de uma vez. As conversas mais curtas, o olhar mais distante. Ele ainda estava ali, mas não estava mais presente. E Marina sentia isso. Sentia, mas não sabia como enfrentar. Algumas noites, ela ficava acordada esperando ele chegar. Outras, fingia que estava dormindo para evitar mais uma conversa vazia. E em algum momento, ela parou de perguntar, porque no fundo, ela já sabia. Mas havia Daniel. E isso mudava tudo. Sair daquele relacionamento significava criar o filho sozinha. Mas dessa vez foi diferente. Os dias passaram e nada. O telefone desligado, nenhuma mensagem, nenhuma explicação. No início, ela tentou manter a calma.
Disse a si mesma que devia ser um problema de sinal, um imprevisto, algo simples. Mas, conforme o tempo passava, a ansiedade começou a crescer. Ela andava pelo apartamento sem conseguir se concentrar em nada. Tentava trabalhar, mas não conseguia. Tentava brincar com o filho, mas a mente estava longe. Era abandono, ou algo pior. Ela ainda estava tentando entender o que fazer quando a campainha tocou. Era o diretor da empresa. Ele entrou, sentou-se no sofá e ficou em silêncio por alguns segundos. Um silêncio pesado, denso, daqueles que dizem tudo antes mesmo de qualquer palavra. E então ele falou. Boris não estava trabalhando. Ele estava viajando, mas não a trabalho. Ele estava no lago Baikal, com amigos, se divertindo. Havia saído de moto de neve sobre o gelo e desaparecido. O gelo cedeu. A raiva perde força. O ressentimento se dissolve. E o amor volta, mais forte, mais cruel, mais impossível de ignorar. E Marina chorou. Chorou pelo homem que a traiu. Chorou pelo homem que a abandonou. Chorou pelo homem que, mesmo depois de tudo, ainda ocupava um espaço dentro dela que ninguém mais conseguiria ocupar. Mas o pior ainda estava por vir. Porque naquela noite, Daniel entrou na cozinha, olhou para a mãe com olhos inocentes e fez a pergunta que ela mais temia. Então fez o que parecia mais fácil. Mentiu. Disse que o pai estava viajando, explorando lugares, descobrindo coisas novas. Transformou Boris em uma espécie de aventureiro distante. Alguém que existia, mas nunca estava. E, no início, funcionou. Daniel aceitava. Perguntava de vez em quando, mas logo se distraía. Crianças fazem isso. Elas seguem em frente. Mas Marina, não. Ela ficou presa. Preso no dia da notícia. Preso na dor. Preso na dúvida que nunca desapareceu completamente. 3 anos aprendendo a existir sem ele, até aquele dia, o dia da viagem. No aeroporto, Daniel estava animado. Era a primeira viagem que ele realmente lembraria. Ele segurava a mão da mãe com força, olhando tudo com curiosidade. As pessoas, os anúncios, as malas passando, os aviões decolando, tudo parecia mágico para ele. E por um instante, Marina conseguiu sorrir de verdade. Talvez aquilo fosse o começo de algo novo. Talvez, finalmente, ela estivesse deixando o passado para trás. O filho estava crescendo mais rápido do que ela estava preparada. Ela assentiu. Vai, mas volta rápido. Ele sorriu e saiu. Marina acompanhou com os olhos, observou cada passo, cada movimento, até ele desaparecer no corredor do avião. E então veio a turbulência. Primeiro, um leve tremor. Depois, um impacto mais forte. O avião sacudiu. Algumas pessoas se olharam. Outras seguraram os braços da poltrona. O coração acelerado, a respiração curta, até que, finalmente, ele apareceu. Daniel vinha pelo corredor, mas havia algo diferente. Ele não estava apenas voltando. Ele estava assustado, o rosto pálido, os olhos arregalados, o corpo tenso. Ele se aproximou rápido, sentou ao lado da mãe e ficou em silêncio por alguns segundos. Marina segurou o braço dele. Filho, o que foi? Ele não respondeu na hora. Olhou para frente, depois para o chão. E então falou, baixo, porque pela primeira vez em 3 anos, o pensamento que ela tinha enterrado voltou com força. E se ele estiver vivo? Mas isso era impossível. Tinha que ser. Ela repetiu isso mentalmente várias vezes. Forçou a lógica. Forçou a razão. Tentou se agarrar ao que fazia sentido, mas algo dentro dela não acreditava. Durante o resto do voo, Marina não se levantou. Não olhou para o corredor. Não tentou confirmar. E não foi por falta de coragem. Foi por medo. Mas de vez em quando olhava para o corredor, como se procurasse alguém. E então aconteceu. Um homem se levantou algumas fileiras à frente,
de costas, usando um chapéu, postura firme, movimentos calmos. Marina sentiu o coração acelerar, sem motivo, ou talvez com todos os motivos do mundo. Ela tentou ignorar, tentou dizer a si mesma que aquilo era só impressão, mas, quando o homem se virou ligeiramente, o chapéu se moveu e ela viu a pinta, pequena, exatamente no mesmo lugar, abaixo do queixo. Olhos fixos, respiração curta, como se qualquer movimento pudesse transformar aquilo em realidade ou destruir completamente o que ainda restava dentro dela. O homem passou, a poucos metros, sem olhar para ela, sem hesitar, sem reconhecer, e ainda assim era ele. Cada detalhe gritava isso: o jeito de andar, a postura, a forma como segurava a mala, e aquela marca, aquela maldita marca que não podia ser coincidência. Quando finalmente saiu do avião, Marina sentia as pernas fracas. Não era ele, não podia ser. Mas por algum motivo, isso não trouxe alívio, só trouxe mais confusão. Porque se não era ele, por que parecia tanto? Por que o filho teve tanta certeza? E principalmente, por que o coração dela não conseguia aceitar aquela resposta? Marina saiu do aeroporto em silêncio, pegou a mala, chamou um táxi, entrou com o filho. E durante todo o trajeto até o hotel, não disse uma palavra. Mas a mente não parava. A imagem dele não saía da cabeça. Como uma tentativa desesperada de voltar ao controle. E por algumas horas, funcionou. Ela e o filho aproveitaram o primeiro dia. Foram à praia, caminharam, comeram juntos, riram. Pela primeira vez em muito tempo, Marina sentiu algo próximo de paz. Mas a paz não durou. Na quarta noite, ela estava na varanda. O céu estava mais fechado, sem o pôr do sol bonito dos dias anteriores. Ela estava prestes a entrar, quando ouviu vozes, vindas do andar de baixo, um homem e uma mulher, discutindo. Mais do que conhecia a própria voz, era ele, não havia mais dúvida. Não era aparência, não era coincidência, não era imaginação. Era Boris, vivo, ali, a poucos metros, respirando, discutindo com outra mulher, vivendo como se nunca tivesse desaparecido, como se nunca tivesse morrido, como se nunca tivesse destruído a vida dela. O corpo de Marina ficou frio, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela queimava, raiva, confusão, alívio, ódio, tudo junto, misturado, explodindo, sem controle. Era Boris, sem sombra de dúvida, sem possibilidade de erro. O homem que ela chorou por 3 anos estava ali, mentindo, vivendo outra vida, com outra mulher, enquanto ela enterrou ele, sofreu, criou o filho sozinha, se destruiu por alguém que nunca morreu. Marina se afastou da porta, lentamente, como se o corpo não acompanhasse a mente. A cabeça girava, o mundo parecia distorcido, nada fazia sentido, nada. E então, a porta se abriu, de repente. A mulher saiu primeiro, irritada. Ela ficou deitada, olhando para o teto, enquanto cada segundo parecia mais pesado do que o anterior. Boris estava vivo. Essa frase ecoava na cabeça dela sem parar. Vivo, respirando, vivendo uma nova vida, enquanto ela passou 3 anos enterrando um homem que nunca morreu. E o pior não era isso. O pior era perceber que, mesmo depois de tudo, ela ainda sentia algo. Não amor, não mais, mas algo. Um resto. Uma memória que insistia em não desaparecer completamente. Ela virou de lado, como se algo dentro dele tivesse sido devolvido. Ele voltou. Marina forçou um sorriso leve. Sim, e vocês vão se ver hoje. A alegria de Daniel foi imediata, pura, sem medo, sem ressentimento, sem passado. E foi nesse momento que Marina percebeu algo que doeu,
mas também libertou. Crianças não carregam o peso que os adultos carregam. Elas só querem sentir. E naquele instante, Daniel só queria o pai. Pouco tempo depois, os dois desceram até o café do hotel. Marina sentiu o coração acelerado, como se nada tivesse acontecido. E Boris chorou. Ali, na frente de todos, sem esconder, sem controlar. Porque naquele momento, ele percebeu tudo o que perdeu. Marina observava em silêncio, sem se aproximar, sem interferir. A cena era bonita, mas também dolorosa, porque mostrava algo que nunca mais poderia ser como antes. Eles se sentaram, conversaram. Daniel falava sem parar, contava sobre a escola, sobre a viagem, sobre a vida, e respondeu: porque eu cometi erros e precisei consertar. Não era a verdade completa, mas era o máximo que ele podia dizer ali. Daniel aceitou, simples assim, porque para ele, o pai estava de volta, e isso era o suficiente. Depois de algum tempo, Boris olhou para Marina, direto, sério. Podemos conversar. Ela sabia que aquele momento ia chegar. Desde a noite anterior, ela assentiu. Eles deixaram Daniel com um suco e se afastaram alguns metros. Ficaram frente a frente. As ameaças, o medo, a fuga, o plano, a falsa morte. Tudo. Explicou que acreditava estar protegendo ela, protegendo o filho. E por um momento, fez sentido. Mas só por um momento. Porque no fim, nada justificava 3 anos de silêncio. Nada justificava o sofrimento, nada justificava o abandono. Marina ficou em silêncio por alguns segundos, pensando, sentindo, pesando tudo. E então disse: você não me protegeu. Ele levantou o olhar, confuso. Você me destruiu. Silêncio. Pesado. Definitivo. Marina observava de longe, em silêncio, e por um momento parecia uma família. Mas não era, e nunca mais seria. Naquela noite, antes de dormir, Daniel perguntou: mãe, por que a gente não pode viver como antes? Marina sorriu, com carinho, com dor, e respondeu: porque a vida às vezes muda, mesmo quando a gente não quer. Ele pensou por alguns segundos, e depois disse: mas a gente ainda pode ser feliz, né? Ela beijou a testa dele. Pode. E dessa vez, era verdade. Porque aqui a gente conta histórias que parecem impossíveis, mas que em algum lugar do mundo realmente acontecem. E agora me diz, você teria feito a mesma escolha que a Marina? Boris voltou vivo, mas a mulher que um dia teria se perdido por ele, essa nunca mais voltou.